Olá pessoal, quem fala é o professor Sérgio Vaz, professor da Univale, e aqui professor também de Prática Civil do sexto período. Quero dar as boas-vindas ao à nossa Prática Civil do sexto período. E nós vamos começar com petição inicial. Inicialmente, a petição inicial é o documento importante, necessário para a propositura de uma determinada demanda jurídica. E nós precisamos entender como é que funciona a petição inicial, quais são os requisitos da inicial. Não só os contidos na lei, mas aqueles que são verificados, inclusive, lá no exame de ordem. Inicialmente, cabe apontar o seguinte detalhe: a petição inicial tem que ter os três tópicos, os três tópicos mais importantes, ou seja, fatos, direito e pedido. Claro que ali no CPC, no Código de Processo Civil, tem ainda os elementos obrigatórios da petição inicial, como, por exemplo, o valor da causa e assim por diante, os pedidos específicos e os pedidos genéricos. Mas você tendo em mente que a petição inicial é fatos, direito e pedido, você não vai errar ali no exame de ordem. Muito bem. O primeiro passo certamente acaba por desvendar qual é o tipo de questão de direito material que vai se discutir na petição inicial, né? Qual que é o problema que vai envolver, qual que é o problema proposto para poder você detalhar não só os fatos, como também a previsão legal, o direito ali que vai envolver a questão debatida entre as partes, ok? As ações nesse sentido, elas podem ser declaratórias, mandamentais, constitutivas, condenatórias e também as de natureza executiva, né? Ou as ações de execução, forma lato sensu, ok? Muito bem. E também as sentenças podem ser proferidas em respostas a essas demandas declaratórias, mandamentais, constitutivas, né, condenatórias e também de natureza executiva, né? Mas isso vai depender realmente da questão que vai indicar o direito proposto ali, a discussão proposta entre as partes. Muito bem. Primeira questão, o endereçamento. O endereçamento. A que juízo vai ser dirigida essa petição inicial? Geralmente, o juízo da comarca, por exemplo, de Balneário Camboriú, do estado de Santa Catarina, né? Ao juízo civil, ao juízo criminal e assim por diante. Tá? Então tem que ter ali no endereçamento para que juízo vai ser destinado. Em seguida, vem a qualificação das partes, ou seja, os nomes, prenomes, estado civil, a existência ou não de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou, se for o caso de pessoa jurídica, o CNPJ, tá? O endereço eletrônico, importante, que agora o CPC exige o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e também do réu. Então, qualificação das partes. Quanto mais elementos se colocar, se identificar na qualificação das partes, vai diminuir a sua possibilidade de erro, do juiz pedir para você emendar a inicial, ou você ser descontado de algum ponto ali no exame de ordem. Ok? Muito bem. Em segundo, os fatos e fundamentos do pedido. Pode se dividir em fatos e depois os fundamentos jurídicos do pedido. Tá? Fundamentos jurídicos aí, obviamente, o direito em tese, o direito legal em tese ali, atribuído qual que é a tese combatida ou qual que é a tese alegada no direito ali na petição inicial. Tá? E depois, por último, nesses três pilares da petição inicial, o pedido com as suas especificações, né? Pensar no relato dos fatos inicialmente, então as questões jurídicas fundamentadas aí na lei, e depois sim um pedido com as suas especificações. Logo após o pedido vem o valor da causa, ou seja, qual é o interesse econômico, o valor da causa, né, o resultado econômico que pretende a parte aí nesta ação. Então, o valor da causa, né, a questão relativa à exigência do valor da causa de se colocar na petição inicial. Não colocou o valor da causa, o juiz ou manda emendar, e no caso do exame de ordem vai se perder realmente pontos preciosos aí no exame de ordem. Tá? Ok? Muito bem. Dentro ainda da petição inicial, as provas em que o autor pretende demonstrar, né, o direito que alega. Então, as provas têm que ser
antecipadamente colocadas na petição inicial, né, que incumbe ao autor provar o fato que alega, né, 3731 do CPC, né, incumbe ao autor provar os fatos em que vem alegar na petição inicial, ok? Então, provas importantes, relacionar todas as provas ou que você pretende produzir, como, por exemplo, a prova testemunhal, ok? Bom, o artigo 319, ele traz do CPC, artigo 319 do CPC, traz todos os elementos passo a passo da petição inicial. Então é importante que você tenha ali no 319 o cumprimento de todos ali os incisos ali do 319 para colocar na petição inicial, ok? Vamos seguindo um pouquinho então, tá? Muito bem. Caso, veja bem, o autor não venha cumprir nenhum tipo de diligência contida no 319 ao 320 do CPC, o juiz vai indeferir a petição inicial. Mas, neste caso, é quando a petição inicial ela é naturalmente inepta, por alguma falha contida dentro desses artigos. Mas a relação entre fato e o direito, você relacionar o direito ao fato que você está dizendo ali na inicial, demonstrar através de provas e colocar os pedidos específicos a esse, muito bem, você tem que pedir aquilo que está contido na inicial. Muito bem, a tua petição inicial vai ser sempre apta, né, ao prosseguimento da ação, ok? Muito bem, e aí eu trago aqui para vocês já um modelo de petição inicial, geralmente um modelo já muito parecido com aquilo que exige a OAB. Tá? Então, o modelo de inicial, tendo ali, veja bem, o endereçamento, qualificação das partes, depois da qualificação da parte, os fatos, né? Não pode esquecer que antes da qualificação, antes dos fatos, nós temos aí também o cabimento, ou seja, qual o cabimento da ação, o cabimento legal, né? Você entrou com uma ação de alimentos baseado em qual dispositivo legal. Então esse é o cabimento. Depois disso, né, nós vemos aí os fatos, o resumo dos fatos aí que a parte narra para você, os fundamentos, ou seja, as lições jurídicas sobre o tema da peça processual, né, observar se há algum tipo de precedente, né, então fazer adesão, caso esse precedente seja favorável e assim por diante, ok? E os pedidos genéricos e pedidos específicos. O pedido, né? Citação, eventual pedido de tutela provisória, no caso, tá? E o julgamento procedente, né? A condenação dos réus em custas e honorários, seja deferido todos os meios de provas admitidos em direito, também está dentro dos pedidos. Não esquecer de se manifestar pela designação ou não de audiência de conciliação, isso é uma exigência, ok? O endereço do advogado, o valor da causa e, por fim, local, data e assinatura do advogado, ok? No caso aí, número do OAB e assinatura do advogado, sem especificar o nome para não identificar a peça. Ok, pessoal? Então, essas são as considerações iniciais da petição inicial que você deve ter em mente para fazer a sua petição inicial. Agora, vamos ao caso apresentado para que vocês possam iniciar a elaboração de uma petição inicial. Ok? Um abraço, até a próxima aula.